aqui a Sil, e o Marcelo e a Sil. Pra quem segue nossos passos, de trabalho para Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Que desejam ajudar. Oi Brasil, aqui é a Sil e o Marcelo. E o Marcelo e a Sil. Voltamos! A gente está sumidão, né? Sumidão? Sumidongos. A gente tá sumidão. Sumidão. Aprenda a falar bem o portunhol. Tem que aprender. Mas hoje é um dia muito especial e queríamos estar aqui e compartilhar com vocês. Hoje é 1º de maio, talvez amanhã seja 2 de maio. Amanhã talvez o Marcelo suba o vídeo. Ela não bebeu nada. Mas assim queríamos estar aqui porque faz 12 anos que moramos aqui no Brasil. Não faça amargo, faça doce. Exatamente. Faça doce. Faz 12 anos. 12 custa, né? 12 anos que a gente mora aqui no Brasil e queríamos estar aqui e compartilhar com você e contar nossa história, por se você não sabe nossa história. Tem muita gente que sabe, né? Mas como entrou muita gente nova no canal, entraram? Então, sempre está entrando, né? Sempre está entrando, mas tem algum sisteminha aí esquisito do YouTube que vai tirando, e tem gente entrando, tem gente... Mas sempre nos perguntam, por que Brasil, por que vocês estão aqui, o que aconteceu lá na Argentina, qual foi a decisão que tomaram. Então hoje vamos a contar tudo, não saia de vídeo, não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar, deixar o seu comentário, tem perguntas, coloca sua pergunta que nós adoraríamos te responder em outro vídeo. Exatamente. Nós saímos de Córdoba, Argentina, no dia 27 de abril de 2013. Eu ia dizer 1913, né? Não dá, não. 2013. Nós saímos 27. Eu lembro bem do dia 27 de abril, porque 28 de abril é meu aniversário. Foi agora, né? E a gente passou o aniversário na estrada, dirigindo, vindo ao Brasil. E quando nós chegamos ao Brasil, não me lembro a cidade que chegamos, mas tinha um mar muito grande. Eu vou procurar no mapa, porque é uma cidade que tinha coisas grandes, sabem? Como é o telefone? Tudo grande? Não era Itu, Orelhão. Gigantes, com abelhas gigantes, sabe? Estátuas, assim, uma coisa tinha outra depois com golfinhos gigantes, outra com grilos, não sei. Como uma cidade bem pequenininha, assim, tipo, muito bonita. Cidade, povoado pesqueiro, assim. Nós quando entramos ao Brasil, em Uruguaiana, eu olhei no mapa, naquele tempo era no mapa mesmo, e eu vi a primeira praia, virando à direita assim, eram 200, 300 quilômetros, nós pegamos a primeira praia do litoral e lá fomos, né, porque ela e os 4 filhos nossos não conheciam a praia, né? Não, eu sim conhecia Mar del Plata, eu fui a Mar del Plata. Mas não a praia brasileira. Não, para Brasil, a praia brasileira é mais bonita. Foi meu primeiro viagem assim fora do país e eu acho que vai ser o último. Do jeito que tá, não dá, né? Tá difícil. Mas aí viajamos em Kombi com nossos 4 filhos. Foi atrás de um sonho da música, porque toda a família são músicos, menos eu. E a verdade, tínhamos não planejado a viagem. Foram 3 anos de conversa, 3 anos de vender nossas coisas, 3 anos de juntar algum dinheiro para poder viajar, arrumar a Kombi, ter a Kombi medianamente... boa para viajar, nós dormimos na Kombi. A Kombi era ano 81, olha só, 81. E tinha a caixa de câmbio quebrada, né? Porque eu não conheço, eu precisava trocar a engrenagem da primeira marcha. Não? Mas na Argentina não tinha muitos mecânicos. Não tem peça. Não, eu encontrei um mecânico que tinha trabalhado na fábrica da Volkswagen em Paraguai, e ele consertava a minha Kombi, mas não tinha peça. Então, como não tinha peça, nós resolvemos vir sem a primeira marcha, com segunda, terceira e quarta só, né? E quem dirigiu foi ele, porque eu não sei ainda dirigir. Todo ano faço a mesma promessa. Esse ano vou dirigir, não. Ela prefere eu prefiro que ele me leve. Bom,
Conclusão, nossos filhos, o maior tinha 16 anos e a menor tinha 4 anos, né? Então, foi uma viagem que muitas pessoas nos falaram, vocês são doidos, vai acontecer tudo errado. E algumas coisas deram errado, né? Mas a viagem em si deu tudo certo, não aconteceu nada grave. No caminho conhecemos pessoas que nos ajudaram. Mas o que deu errado foi quando cruzamos a fronteira. A troca, né, de pesos que tínhamos pelo real foi devastador para a gente. O câmbio estava muito ruim, já estava ruim naquela época. Naquela época estava 6 por 1, né? Naquela época estava o governo dos Kirchner e não se podia comprar reais, não se podia comprar dólar. Então a gente cruzou e uma pessoa conhecida em Uruguaiana nos trocou, nos fez a troca. Mas a viagem de Uruguaiana para a Baixada Santista, que foi nosso caminho, nosso objetivo destino, era a Baixada Santista. Onde ele tinha morado quando era criança. Quando era criança, eu morei em São Vicente. Então, essa viagem... Porque eu nasci no Brasil. Ele é brasileiro, gente. Tá? Porque muitas pessoas... Ai, o Marcelo não é brasileiro. O Marcelo é brasileiro, Como é gente. que fala? O Marcelo não é brasileiro. É brasileiro, nascido em São Paulo. Eu sou argentina, nascida em Córdoba, para quem fala que eu sou tão brasileira. Mas meus pais são argentinos, eram argentinos, né? Para mim continuam sendo. Miti. Só que eles moram lá no céu agora. E então eu fui criado, estudei tudo na Argentina. Tá. Aí que aconteceu? Durante a viagem pegamos chuva, gente, frio, depois calor, depois chuva de novo. A gente tomava banho nos postos de gasolina. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito a verdade, bom. a estrada do Brasil, da fronteira para o Brasil, toda muito boa. Da Argentina, não. E as pessoas diferentes. É muito legais as pessoas, né, que nos restaurantes, nas paradas, muito cordiais, né? Muito bom. Mas o que eu mais tinha medo nessa viagem era saísse a roda da Kombi, porque a Kombi tinha um problema. Já 2 vezes ela tinha saía a roda porque o eixo dela, ele, não sei, tinha algum probleminha. Eu estava andando 2 vezes na cidade de Córdoba e a roda saiu, foi embora. Sorte que a Kombi ela tem uma certa estabilidade e dá para manobrando até ela cai assim, ela arrasta um pouquinho, mas dá para segurar. E eu não bati as 2 vezes que saiu a roda. E a gente estava tão carregado nessa Kombi. Vai colocar foto? Podemos colocar foto. Que eu tinha medo disso, que saísse a roda. Então, cada vez que a gente parava, eu fazia assim para ver se não estava saindo, né? Porque saía com tudo, com porca e com ponta de eixo, para quem conhece, né? Quando então, chegamos ao Brasil, não saiu a roda. Eu não entendia nada, tá? Ele falou, tivemos alguns problemas mecânicos, ele falava com algumas pessoas, eu não entendia absolutamente nada, para mim era japonês. Eu não falava nem nada em português. Nada. Olha que bonito que eu falo. Eu quero que deixem nos comentários e coloquem. Assim eu falo muito bonito, assim eu falo muito bem. Tem pessoas, até o dia de hoje, que escrevem em alguns comentários, você errou. Gente, vá morar na Argentina para ver se você não erra, tá? Gente, é difícil. Vai aprender a falar um idioma sem jamais ter, né, aberto um livro de gramática. Só na prática mesmo, na luta diária da sobrevivência. Vocês veem livros aí, esses livros não são deles, são meus, tá? Eu tenho mais por aqui embaixo. Eu leio em português. Assisto filme em português, eu estudo tudo em português. Por quê? Porque eu quero melhorar minha língua, eu quero melhorar minha fala, eu quero escrever melhor, mas tenho poucos erros ainda. Erros. Mas a inteligência artificial nos ajuda no trabalho. Bom, agora ajuda pra caramba a inteligência. Aí, durante a viagem, nós fomos a São Paulo, porque temos uma filha maior em São Paulo, tínhamos naquela época. Mas a história foi que ela morava lá em Córdoba também. Sim.
né? Aí, quando ela soube que a gente vinha para cá, para o Brasil, Família doida, né? né? Um mês antes, ela pegou o marido dela e falou, vamos para o Brasil. E vieram para São Paulo, na nossa frente. Vamos esperar eles por lá. Vieram diretamente. Só que quando eu cheguei ao Brasil e fui para São Paulo, eu não gostei. Ficamos 2 semanas, eu falei para Marcelo, isso aqui eu não quero. Bom, mas também é que o bairro era ruim. Sim, mas igualmente. Mas ela pensava que isso daí era Brasil, não era Brasil. Claro, gente, eu fiquei assim assustada e falei, eu quero ir embora. Só que aí a gente tinha gastado tanto dinheiro que quando tomamos a decisão, tá, a gente vai construir nosso mundo aonde era nosso destino, que era São Vicente, e chegamos a São Vicente com R$50 no bolso. Eu me lembro, gente, como se fosse $10 ontem. Hoje seria um pouquinho menos. Ou seja, nós chegamos, pisamos solo brasileiro dia 1º de maio, mas dia 22, 23, a gente chegou a São Vicente. Quando chegamos, ficamos na divisa entre Santos e São Vicente. No Habib's, me lembro. Habib's, Eu queria tanto comer Habib's. E não tinha Mas dinheiro. tínhamos R$50. E aí falamos, eu olhei para o Marcelo, né? Eu falei, quanto a gente tem? R$50. E 4 filhos mortos de fome traz na Kombi. E a gente escolhemos um lugar e dormimos essa noite na Kombi. Dormimos quase 30 dias na Kombi. Moramos, né? Moramos na Kombi. Kombi. E as pessoas, e nós tomávamos banho na praia. As pessoas, elas, a gente ia para o mar, tudo, e depois do mar a gente aproveitava, né, para disfarçar um pouco. Agora, as pessoas dirão, como eles dormiram na Kombi? Olha, vamos dizer que essa daqui é a Kombi, né? Então, eu dormia na frente da Kombi, aí eu medi o lateral da Kombi por dentro e tinha 1,65 m, né? A largura da Kombi. Aí, ela tem menos de 1,65 m, os outros eram crianças, todo mundo comia. Todo mundo éramos né? menores. Então, dormiam assim, um do lado do outro, a gente fazia uma só cama grande e dormia. E eu dormia na frente, assim, com os pés em cima do volante. Um colchão todo enrolado na parte de atrás, e depois baixávamos o assento, Pode ser. O assento de atrás, e aí baixávamos e dava suporte. Era um colchão grande de 2 todas as coisas nossas embaixo. Né? Bom, embaixo. E em cima, né? Porque a gente fez um bagageiro, vocês vão ver na foto, ou já viram, não sei. Então, aí, foi muito difícil, porque a gente não tinha banheiro, não tínhamos sujo, não tínhamos... Mas tinha muito matinho. Não tínhamos cozinha, fogão, não tínhamos nada, gente. Então, comíamos muito mal, fruta, assim, iogurte, mas pão, mortadela, era a nossa base. Bom, eu não como mortadela, né? Comia só queijinho. Como eu fazia na Argentina artesanias e decoração infantil, eu trouxe muitos fantoches, né? E muitos aqueles de meia, bonecos. né? Eu tinha, tem um de meia aí? Não, tá aquela. Mas aquela não é a clássica. Bom, e então aí depois, e aí começamos a vender, eu fazia tapetes também, né, crochê, então vendíamos também, abríamos na Kombi. Gente, a gente fez coisas que nunca pensamos fazer, que nunca fizemos lá desse jeito. Então, dá um pouquinho Estávamos de vergonha. vivendo por primeira vez, eu acho, a vida só para nós, por uns meses, né? Não, foi por uns anos. Porque na Argentina nós nos dedicamos, desde nosso casamento até a vinda para o Brasil, nós nos dedicamos à nossa fundação, que temos lá até hoje, ajudar pessoas, né? Mas nunca tínhamos feito algo por nós, só por nós. Então, aí foi assim, o começo foi muito difícil, muito difícil. E eu me lembro que bom, conhecemos uns motociclistas que nos ajudaram, nos convidaram na casa deles, nos emprestaram um mini apartamentinho, assim, uma kitnet assim, mínima, e aí nos apresentamos no Fundo Social, tivemos um convite da Festa do Morango, colocamos uma barraca com todos os nossos bonecos e fantoches e tudo, e aí vendimos, juntamos muito dinheiro, foi muito bom e conseguimos alugar uma casa, um apartamento pegados ao cemitério vertical de São Vicente. A gente olhava para a janela e estavam todos, né, os mortinhos aí,
E eu falei, não, a gente não, ninguém pode ter medo aqui, são amigos, são almas que estão descansando. Então, não tínhamos medo, mas tínhamos eu abria a janela e tocava de noite o violão, cantava para ele, e a gente entrou assim numa sintonia boa. E era barato, eu acho que era barato por isso, as pessoas não têm muito medo barato, eu acho, depois. Era 700 reais, amor. 800. Fui enganada. Bom, quando chegamos lá, nesse momento, já ter o apartamento, nós fizemos uma compra muito importante. Uma mesa e um fogão. Não tínhamos. Usados no brechó que custaram 200 reais. Eu me lembro. A mesa era muito boa. Cadê essa mesa? A gente deu para alguém, não sei. Que feio. Era uma mesa muito boa. Então, não tínhamos geladeira e ficamos sem geladeira por 4 ou 5 meses. Aí o Marcelo pegou um emprego em Santos. E vou contar uma coisa que talvez você não saiba. Mas o Marcelo tem 5 hérnias na coluna e tem uma doença que se chama... vamos se lembrar. Se chama? Espondilite anquilosante. Bom, eu quero que ele coloque fotos, porque esse vai ser o vídeo próximo. Quero que coloque fotos de como ele estaria hoje. Tá? Com essa doença. Tá? Então, vou colocar aqui. E aí ele ia em bicicleta, a gente tinha trazido na parte traseira da Kombi, bicicleta, e ele ia até Santos, de São Vicente, em bicicleta, 7 da manhã, e voltava de noite em bicicleta. Porque ele tinha um trabalho, um emprego. Só que aí a gente não tinha emprego, ou seja... Numa fábrica de imóveis, porque eu sou marceneiro. Ele ia cobrar dinheiro, o salário, daqui a 30 dias. E aqui a gente comia. Então, aí, nesse, voltamos a ter 50 reais no bolso. E aí eu pensei, o que eu faço? O que eu faço? Eu tinha feito uns alfajores para uma festa dos motociclistas que nos ajudaram muito, que sempre vamos a ser super gratos. A Cristina, a Jesus, não me lembro o amigo da Cristina. Também não. É um nome que... Tem nomes brasileiros assim que a gente... Que nos ajudaram muito, sempre vou ser grata a essas pessoas. E Cristina falou para mim, um dia, quando eu fiz esses alfajores, ela falou, se você tem que fazer alfajores para vender. E assim foi que isso veio na minha mente e eu fui e comprei um macarrão e um molho. E comprei os ingredientes para os alfajores, e eu fiz alfajores, e preparei tudo, e fui vender no dia seguinte. Vendi 2. Voltei chorando desconsoladamente, porque não tinha dado certo, mas depois comecei a vender, e aí depois chegamos ao momento do salário, e eu tinha vendido mais do que ele tinha ganhado. Então eu falei, amor... Ela está vendendo, mas ele está fazendo... para que eu... Para quê? E outra coisa, gente, a gente sempre trabalhou junto, e eu sentia muita saudade, e me sentia muito sozinha sem ele. Por quê? Porque imaginem, num país sozinha, eu acho que as crianças ainda não tinham começado a escola, porque atrás de conseguir dinheiro para comer, para pagar nosso teto, as crianças ainda não tinham escola, eu não sabia falar, gente, eu não sabia falar. Quando eu vendia os alfajores, eu falava bom dia. Não, eu entrava numa loja e falava, olha, que tal? As pessoas olhavam e falavam, essa louca. Começava a rir, tirar sarro dela, né? Então eu falei... É normal, brasileiro gosta de zoar uma argentina, né? Quando não sabe falar. Aí pegava o alfajor e falava, alfajor 5 reais. Aí as pessoas riam ainda mais, mas compravam. Eu vendia muito. E aí eles começavam a me ensinar a falar. Eu aprendi a falar pelos brasileiros na rua. Né? Todo mundo queria ensinar para ela. E tinha algumas palavras que eu pegava super errado, porque algumas pessoas se aproveitavam e me ensinaram coisas feias. E aí eu chegava em casa e falava para o Marcelo, falava, não é assim. Aí, e as crianças também. Porque eu já sabia, né? Porque eu aprendi a falar português na Argentina. Apesar de ter sido criado na Argentina por meus pais argentinos e meus irmãos argentinos, eu... na minha adolescência, descobri a bossa nova e aprendi o português cantando bossa nova e música da MPB, né? Então, isso quer dizer que você pode aprender português cantando? Claro. E você pode aprender a cantar em português? Pode aprender a cantar português sendo estrangeiro e aprende o idioma, é muito bom. Eu não consigo cantar ainda em português, não tem uma coisa vai conseguir. cognitiva, tá? Que eu acho que tem uma falha. Quando vocês cantam, eu entendo que vocês falam na música, na canção, mas não consigo cantar. Bom, conclusão.
Aí depois dessa... Aí eu falei para ele, amor, eu ganhei, eu vou falar, R$ 1.456 o primeiro mês. É porque ela anota tudo no caderninho, né? Ela é organizada, né? Gente, foi muito bom. E então eu falei, amor, não trabalhe mais, vem comigo. E assim foi que a gente começou nossa vida aqui vendendo alfajores na rua. Conseguimos faturar mais de R$ 5.000 vendendo na rua. Uhum. E aí começou a nossa vida aqui no Brasil. E não paramos. A gente já já vendimos delivery de comidas para dieta, que faturamos mais de R$ 35.000 vendendo Mensais. comida para dieta. Tivemos um restaurante argentino que foi um fracasso total. A pessoa chegava no restaurante argentino e cadê a farofa? Cadê o feijão? Cadê o feijão? Eu não Cadê sabia, o gente. arroz? Nada. Quando eu falo que o argentino não sabe fazer arroz e feijão, gente, nós comemos o arroz Não existe farofa. fervido, a gente coloca sal e colocamos um queijo, tipo queijo ralado, imagina, tá? É um Esse queijo não mais sou- molinho, né? Mas o arroz é uma É comida... fervido, é como o japonês, né? É fervido. Não é como vocês, gostoso. Feijão, não existe feijão. Agora tem mais feijão, mas não é uma comida típica nossa. Nós não comemos nunca. É raro lá. Não existe o brigadeiro, não existe a coxinha, não existe o bolinho de queijo, não existe o caqui, gente. Bolinho de bacalhau não tem. Não existe. Então, tem muitas Pessoal não coisas. E eu conhece. não coincidia, porque era um restaurante argentino. Não tem caqui. Mas não deu certo. Então, justo nós emagrecemos com uma dieta muito famosa, aí começamos nosso projeto de delivery fitness, digamos, né? Mas aí depois, bom, a gente trabalhou de muitas coisas, né? A gente fez muita coisa durante todo esse tempo, hemos trabalhado com marketing digital, hoje fazemos infoprodutos, estruturas digitais, ecossistemas digitais e vendemos esse tipo de trabalho, esse serviço. E além de ser coprodutores e lançadores de outras pessoas, né, em toda essa área digital. E a gente não para de trabalhar. Marcelo está criando uma imobiliária, Imóveis Taormina, esse ano, e a gente está trabalhando muito, mas o que eu posso resgatar nesses 12 anos, além de trabalho, gente, é que eu não quero voltar mais. E muitas pessoas, depois desse novo presidente que tem a Argentina, falam, ei, vocês vão voltar? Gente, não volto nem louca. Não. Mas por que não voltamos? Pela situação econômica? Não, porque as pessoas fazem um país. Não, a situação econômica é apenas um estado, uma situação. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar pior e amanhã podemos ser a potência mundial. Mas são as pessoas que fazem. Imagine numa casa. Se você mora numa casa linda, bonita, tá tudo bem, você tem grana, tudo, mas você vive num ambiente nocivo, onde o bom dia é bom dia. Onde, como é bom dia? Bom dia. Onde repita. Você come alguma coisa, a pessoa te vê com inveja. Se você cresce, a pessoa quer te, sabe, dar por trás porque ela não pode te ver crescer. Se você vive num ambiente nocivo, que vale morar em uma casa linda, maravilhosa e ter grana? Eu vou morar embaixo de uma ponte. É tóxico, né? Uma Exatamente. vida tóxica não serve. Então, o brasileiro tem coração, o brasileiro tem espiritualidade, o brasileiro tem compaixão, o brasileiro tem amor pelo próximo de um jeito diferente. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, eu gostaria, isso vai ser em outro vídeo. Sim. Fiz uma pesquisa pela inteligência artificial, aproveitando, né, que a gente pode perguntar de tudo para ela, a respeito do caráter do argentino em comparação com o caráter do brasileiro. Vocês, quando vejam, assistam esse vídeo, vão ficar impressionados. A diferença é absoluta. Ficamos não somente impressionados, sino concordando com a maioria das coisas que ela fala, porque ela fez uma pesquisa em relação a outras pesquisas mundiais de situações com os argentinos. Eu não sei de onde vem o comportamento do argentino, mas conclusão, que isso vamos falar outro dia, que também tem a ver por que nós deixamos de ajudar os argentinos a vir morar aqui no Brasil, que se você não conhece, nós ajudamos a
quase 2.000 famílias assim instalaram aqui no Brasil, tá? Gratuitamente, ok? Então, A partir da pandemia. Então, o que acontece, gente? O Brasil hoje é um país onde está em crise. Olha, estamos sofrendo muitas coisas, mas é um país onde você... Ontem, por exemplo, ontem eu estou fechando a janela do meu quarto e escuto uma mulher chegando do trabalho, cansada, com sacolas de supermercado, falando, Deus, não sei o que. Super feliz, grata de caminhar. Eu tenho certeza da estrada principal até aqui adentro, são 5 quarteirões com 2 sacolas cheias de coisas, super feliz de voltar E ela para vem casa, cantando sabe? e glorificando a Deus, né? Então, esse é o diferencial e a gente sempre vai trazer isso para vocês e sempre queremos compartilhar isso. A vida aqui no Brasil, apesar das dificuldades, continua sendo um país de oportunidades para quem quer ter oportunidades. Eu estive falando há uns dias atrás, né, com um amigo nosso, um seguidor de muitos anos, Silvino. Mandamos um beijo Silvino. para ele, maravilhoso. Eu estive conversando com ele porque ele ajudou um argentino faz anos, né, através da nossa recomendação, e ele se deu mal. Agora esse argentino está trazendo problemas para ele, né? Então eu explicava um pouquinho para eles, para o Silvino, o caráter do argentino e por que eles fazem certas coisas. E ele fala, não, mas aqui no Brasil também é assim, tem sem vergonhas e tem gente boa, né? Eu fui muitas vezes na Argentina, as pessoas são ótimas. Sim, quando você é turista... Quando você é turista, você vai nos melhores lugares, você é muito bem atendido porque você leva dinheiro, todo mundo gosta de você, por uma semana, por 10, por 15 dias, são uns amores. Mas nós somos de lá. Nós fizemos nossa vida na Argentina, sabemos como é o interior, sabemos como é a pessoa por dentro, os costumes, as raízes, e geralmente o brasileiro tem um conceito errado, porque ele vai visitar, é a mesma coisa que você lá, você vai na França, diz, eu fui na Torre Eiffel, como que chama? Que maravilha, esse país é lindo. Não, esse lugar é lindo, né? Claro. Vai conhecer a outra parte, vai ficar lá para ver se você gosta das costumes, da cultura do povo em geral. Porque não é só caráter, é cultura. É a parte cultural diferente. Apesar do argentino ter uma cultura boa. Eu sou argentina boa. E não é que eu torço muito para que esse país dê certo, para que as pessoas que estejam lá tenham saúde e que a economia seja... Eu quero muito e desejo muito e fiquei muito feliz com Milei, mas se eu voltar, eu fazer de escolha de novo o meu país, eu não quero, tomara que a vida não me leve de novo, porque eu quero estar aqui, meus filhos gostam de aqui, meus filhos tiveram oportunidades fantásticas aqui no Brasil, eu tive oportunidades fantásticas, hoje eu sou uma mulher melhor, hoje eu sou uma mulher com muitas mais possibilidades de estudo que lá na Argentina, eu fiz muitas formações, eu fiz muitos cursos, eu fiz muita coisa aqui no Brasil que lá na Argentina ia ser impossível fazer. Profissionalmente, eu sou muito boa. Ela ensina brasileiros, né? Exatamente. Mas aí, eu sei que tudo isso depende da pessoa, sim, depende da pessoa, mas também das oportunidades e do ambiente. O ambiente faz o caráter, o ambiente faz que você seja diferente, você se torne uma pessoa melhor todos os dias. Então, eu acho que não é que o Brasil não tenha pessoas ruins, lógico que tem, mas tem um pouco menos. Essa é a diferença. Muitas pessoas falam, Brasil, não sei o quê, né? Eu acho que as pessoas que falam um pouco mal do Brasil são as pessoas que moram aqui no Brasil e que nunca moraram em outro lugar. Eu conheço muitos brasileiros que estão lá fora e ganhando muito dinheiro e choram porque têm saudades do Brasil.
É. Porque o Brasil tem coisas, gente. Sofrem, ganham dinheiro, mas sofrem porque tem as saudades das pequenas coisas do Brasil, que muito brasileiro não sabe que tem. Né? Sim, meus filhos já são adultos, né? Eu sempre pergunto, e todos os anos pergunto, vocês voltariam? E eles falam que não. E outro dia um filho meu falou, eu prefiro ser pobre no Brasil que ser rico na Argentina. Uhum. Né? E isso que eram crianças, isso que são crianças. Então, eles estudaram aqui, fizeram seus amigos aqui, suas atividades. Suas famílias também estão criando suas famílias. Eles têm uma raiz muito forte. E vou falar uma coisa, pelo fato de eu me casar com um brasileiro, que lá na Argentina ele era o rei do batuque, a batucada estava na minha casa, a bossa nova estava na minha casa, nós éramos a família brasileira lá. Então, ele foi presidente da coletividade brasileira. Então, nós éramos brasileiros lá. Então, meus filhos sempre foram... no campeonato de futebol, não, no Mundial, meus filhos todos torcendo para o Brasil, né? Ela sozinha torcia para a gente. Então sofria pra caramba. Foi uma coisa assim, desde que eram crianças, esse amor pelo Brasil. E aqui entre nós, segredo, Marcelo não escute. Quando eu terminei a escola, eu queria viajar, tinha 2 viagens, ou Bariloche, que é o típico, depois de que você termina a escola, ou Brasil. E eu e 5 amigos não entramos dentro do pacote do Bariloche e para viajar ao Brasil. Só que aí o cara que ia fazer a viagem para o Brasil levou o dinheiro e ficamos sem viagem. Roubaram, nos roubaram. Conclusão, eu nunca... Quando conheci o Marcelo, eu falei, brasileiro? Gente, eu vou daqui a um ano, caso e daqui a um ano já vou morar por lá. Mas ele tinha chegado do Brasil fazia um ano. Então, quando eu conheci, ele falou, eu não vou morar no Brasil nem doido ainda, não. Estou recomeçando a minha vida, tá, beleza. Aí tardamos quase 15 anos, 17, esses 17, 18 anos que eu vim, né? Claro, eu fui... Não, quantos anos eu fui para a Argentina fugindo, né, do Plano Cruzado, né? Então... Eu fui para lá porque lá estava melhor, né? Porque aqui já perdi tudo, né? Então, aí tardamos muitos anos em tomar a decisão, mas foi para mim uma decisão de quando eu tinha 20 anos, que eu queria morar aqui. Só que não tinha oportunidade. Peguei brasileiro, gente, tardei quase 20 anos vir. Mas aqui está. Aqui estou muito feliz, muito, muito contente de morar aqui. Amo esse Brasil e vamos a ter que lutar e fazer tudo o que a gente consiga fazer para viver melhor aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar da diferença entre argentinos e brasileiros, cultural e comportamental, psicológica, etc. E com muitos detalhes. Inclusive, vou mostrar pedaços de filmes onde os argentinos falam deles mesmos como eles são, né? É vergonhoso. Mas também nós queríamos fazer esse vídeo, que vai ser o próximo, e contar para vocês o porquê a gente parou de ajudar argentinos, né? Que isso foi uma coisa assim que... De trazer argentinos, né? A gente ajuda, continua ajudando algumas pessoas, sim. Mas não do jeito que a gente ajudava antes, tá? Então, isso foi tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, deixe seu comentário, tá? E que mais? Não, mas... E tem um quadradinho aí em cima que é um Pix. Acá? Não, acá. Aqui. Eu vou colocar aí onde tem mais espaço, né? Esse Pix, você pode fazer, clica aí, um QR Code, né? Ou embaixo como é que chama? Na descrição. Na descrição tem o nosso Pix, se você quiser ajudar o canal, né? Sempre é bom uma incentivadinha, assim como é uma amostra de que você gostou. Um carinho. Né? Nós estaríamos Façam perguntas. Nós estaríamos mais vezes aqui no canal, sabem? Se fôssemos mais reconhecidos por seu Pix.
Porque a gente tem que trabalhar muito. Então, as pessoas pensam, é abrir o celular, sentar e falar. Não é isso, gente. A gente tem que deixar de fazer coisas, se programar, correr um móvel, se arrumar isso, botar luz, deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Exatamente. Nós dois até agora estávamos trabalhando, né? E bom, deixamos de fazer tudo que estamos fazendo. Agora Sentamos aqui, acendemos trabalhando. luz, preparamos tudo. Então tomamos banho. Uma ajudinha no Pix seria muito bom para nós também, para continuar fazendo conteúdo. Se você gosta da gente. Se você não gosta da gente, vai. Não adianta colocar saia. Coisa negativa, ruim, porque ele bloqueia, tá? Eu tiro fora. Bom, beijo. Só pode colocar coisa bonita. Coisa linda, como a gente. Amor, carinhos, beijos e tudo mais. Tá, a gente se vai. O Brasil aqui assim, e o céu em Brasil. Para quem segue nossos passos, de trabalho para Deus, para todas as pessoas que desejam ajudar, poder vir para somar, pois a Deus vai agradar.